Vamos falar sobre TDAH hoje? Se você ou seu filho recebeu esse diagnóstico de TDAH, quero te fazer um convite para uma visão um pouquinho diferente da convencional que talvez você esteja acostumado. Mas a gente vai falar sobre fisiologia, sobre disfunções, sobre alterações aí, inclusive comportamentos que podem estar tendo, que influenciam e que muitas vezes são confundidos ou que trazem esse diagnóstico de forma errônea. Eu tô cansada de atender criança aqui no consultório, vindo com medicação controlada sem necessidade, tá? Então, fica aqui se você quer ver essa nova visão. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina Engels Tambosi, sou terapeuta, trabalho com reprogramação biológica, com traumas, com todo e qualquer tipo de sofrimento somato-emocional e trabalho dentro da linha integrativa. E quando eu recebo muitas vezes crianças, né, e adultos, mas principalmente as crianças, sabe que coração de mãe pega nesse assunto, né? Quando eu atendo as crianças que recebem diagnóstico de TDAH e vêm usando medicação controlada, uma das coisas que eu sempre converso com as mães, primeiro de tudo, é sobre isso da fisiologia. E essa conversa que eu tenho com as minhas pacientes hoje eu quero trazer com você. Quando a gente olha para uma criança que recebe esse diagnóstico, a gente tem que entender primeiro o peso de um diagnóstico na vida de uma pessoa. A gente está criando uma estrutura de crenças e de moldes mentais dentro da mente da criança de que ela tem um problema, de que ela tem uma limitação, de que ela não é normal, de que ela é diferente e talvez uma série de bloqueios que a criança não precisaria ter. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter cuidado, não levar o diagnóstico como uma sentença. E às vezes isso para um adulto é desafiador. Imagina para uma criança que não tem o teu nível de discernimento, teu nível de maturidade, de conhecimento. Então, primeiro, muito cuidado com você ter um diagnóstico e usar o diagnóstico como escudo, né? Para que, mas isso não dá certo por causa do diagnóstico. Mas isso não dá certo por causa do diagnóstico. Porque não, existem exemplos, tá? Inclusive, posso trazer alguns casos que eu atendi, de que sim, você, ok, tem um diagnóstico, mas ajustando algumas coisas que eu vou dar de exemplo aqui para vocês, vocês veem que aquele diagnóstico talvez baixa a sua expressão ali de 80% para 20%, e daí você vê que aquilo ali já não é mais limitante. Então, vamos abrir um pouquinho a visão, tá, sobre isso. Quando a gente vai falar em fisiologia, dessa questão do TDAH, a gente tem que entender, primeiro, que o uso de medicação, teoricamente, vai deixar mais neurotransmissores ali disponíveis. Só que não adianta você usar essa medicação se, por exemplo, as tuas células da glia estiverem ali inflamadas. As células da glia são como se fosse, não porque são, né? O sistema imune a nível cerebral. Quando a gente fala em sistema imune do cérebro, que são essas células da glia, imagina que se elas estão inflamadas, qual que é a informação comportamental que o teu corpo vai ter? Vai ser uma informação de luta, de hiperreação, de hiperatividade, de dificuldade na execução de algo que tenha que ficar parado, em foco, sentado, ou com uma oscilação muito grande disso. Percebe que se confunde muitas vezes com o diagnóstico de TDAH? E o que é uma das coisas mais comuns que causa inflamação da glia? Glúten. Tá, Cris, é só isso? Não, não é só isso. Se fosse só isso, o vídeo podia terminar por aqui. Mas o glúten, por exemplo, é uma das moléculas que faz hipermeabilidade intestinal, ou seja, ela entra no teu intestino e as junções estritas lá do teu intestino, elas vão se afastar, vão inflamar aqui. Imagina que são células redondinhas, vão criando espacinhos onde macronutrientes vão passar ali, vai baixar toda a tua absorção, vai dificultar todo o teu funcionamento, todo o teu organismo, e isso por si só já baixa neurotransmissores, tá, gente? GABA, serotonina, dopamina, a produção desses neurotransmissores em sua grande parte é a nível intestinal. Então, se você tem um intestino inflamado, você vai ter uma baixa de neurotransmissores. Quer dizer que precisa entrar com uma medicação controlada numa criança? Não, precisa controlar o que a criança come. E aqui é que vem a parte que muitas vezes eu pego umas mães e dou uns puxões de orelha, porque é mais fácil você dar um remédio controlado do que às vezes criar
a coragem de assumir de que aquilo ali não tá legal e que é um desafio. E, gente, a maternidade é um desafio, tá? A maternidade envolve educar e educar dá trabalho, tá? Não é fácil manter uma alimentação controlada com a criança, não, mas quem que compra as coisas e bota dentro de casa? Você. Então, se não tiver besteira para a criança comer, ela não vai comer. Ah, é difícil, Cris, você não sabe. Sei, eu também sou mãe, tá, gente? Faz parte do trabalho da maternidade. Quando você dá a porcaria pro teu filho comer, deixa ele comer um monte de fast food, um monte de alimento industrializado que tem glutamato. Cris, por que que glutamato é tão importante? Glutamato é neurotransmissor de irritabilidade, de excitabilidade, de estresse. Se você tá dando uma coisa que faz o teu corpo ficar agitado, como é que tu quer que a criança fique parada? Ai, mas aí o meu filho não vai comer mais nada. Vai, existe um mundo de opções saudáveis para o teu filho comer. Quando você retira glúten, retira glutamato, retira todo tipo de alimento pró-inflamatório, tá? Eu vou dizer que 90% dos meus pacientes melhoram só aí, só de ajuste nutricional. Só para vocês entenderem a nível cerebral como é que isso funciona. Imagina aqui, se você tem glutamato, ele é antagônico, ele é inibidor de GABA. GABA é um neurotransmissor de relaxamento. Então, os dois juntos não podem existir. Ou você tá com glutamato vencendo, ou você tá com GABA. Se você dá para tua criança só alimento industrializado, cheio de glutamato, junto com glúten, junto com um monte de porcaria pró-inflamatória, você vai estar fazendo isso daqui na balança. Aí você quer que teu filho fique relaxado, tranquilinho. Vai funcionar? Não, não tem fisiologia que corrija isso. Sem falar que você vai estar fazendo hipermeabilidade intestinal, você vai estar desregulando todo o eixo e é lá no intestino que neurotransmissor é produzido. Aí isso daqui já tá assim. Aí pensa comigo que, por exemplo, a L-glutamina, que é um aminoácido maravilhoso, que é precursor de GABA, então é um aminoácido que é, imagina que é a proteína, né, o macronutriente proteína, quebradinho é um aminoácido. Desses aminoácidos, estou falando da glutamina. A glutamina é o que o corpo vai usar para produzir GABA, que é esse neurotransmissor aqui de relaxamento. Só que como o intestino do teu filhinho está inflamado, isso daqui vai cada vez aumentando mais o desequilíbrio, porque a glutamina também faz reparação da parede intestinal. Então, um pouquinho de carne que ele come, em vez de estar indo lá para o cérebro produzir GABA, fazer reparação de músculo, de tecido, regeneração do corpo, porque todo o nosso corpo é feito de aminoácidos, ele está cada vez aumentando mais sua diferença, porque todo aminoácido que entra é usado para tentar reparar esse eixo e não sobra para gerar GABA, não sobra para que seja produzido um hormônio, um neurotransmissor de bem-estar. E daí você quer que seu filho fique calmo, que ele tenha concentração, que ele vá bem na escola, que ele consiga ficar sentadinho na cadeira e prestar atenção e ter interesse por aquilo. E daí vem um outro erro muito comum que muitas mamães cometem, eu sei que não é por mal, mas vem junto com tudo isso excesso de tela. E daí você tá colocando uma sentença na cabeça do teu filho de que ele tem um problema. Será que o problema não são os hábitos? Será que o problema não é o estilo de vida que vocês estão levando? Já é comprovado que excesso de tela desequilibra ainda mais esse eixo hormonal cerebral. Porque tu tá hiperestimulando ainda mais, tu tá excitando ainda mais os neurônios da criança. E cada vez isso daqui vai ficando mais discrepante. E daí quando você vai regular esse mecanismo? Quando você corrigir esses problemas, o excesso de tela, o excesso de industrializado, o excesso de glúten, os hábitos, os estilos de vida que vocês estão levando, talvez esse diagnóstico seja até mesmo uma bênção para te convidar a repensar a forma como isso tudo está sendo conduzido. Como eu falei, isso é uns 90% dos pacientes que eu pego. São todos os casos? Não. Existem algumas outras nuances, algumas outras coisas que sim tem como causa aí essa sintomatologia do TDAH e que a gente corrigindo consegue sim melhorar também.
Mas eu quero deixar isso para um outro vídeo, para esse vídeo sobre TDAH não se prolongar demais. Eu espero que vocês consigam refletir sobre tudo isso, porque não é legal ter que ficar puxando a orelha aqui de um monte de adulto que tem capacidade de discernimento, que tem essa capacidade de tomar decisões mais conscientes. Só que vocês precisam compreender que às vezes o problema ele é mais simples do que parece e que uma mudança simples às vezes muda a rota em mais de 45 graus, entende? Às vezes 1 grau que a gente ajusta no começo do caminho, quando a gente vai caminhando a longo prazo, a gente tem um resultado astronomicamente diferente. Então, não ignore as pequenas práticas do dia a dia. Não ignore o poder dos pequenos hábitos na sua rotina, porque muitas vezes esses são os hábitos realmente transformadores. Existem sim fórmulas de aporte cerebral para a gente poder corrigir isso, tá? Eu mesmo uso com os meus pacientes uma fórmula que eu desenvolvi. Eu posso deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas busque outras opções, busque alternativas. Não leve um diagnóstico como uma sentença. Como eu falei no começo desse vídeo, se isso para um adulto é difícil, para uma criança é mais desafiador ainda. E cuidado, porque talvez você está criando um filho que vai usar isso dali sempre como escudo e que quando ele se tornar um adulto e tiver dificuldade de lidar com as coisas, essa vai ser sempre a justificativa de não deu certo por causa da doença, não deu certo por causa disso. E seu filho não precisa crescer com esse tipo de pensamento e de limitação, tá? Eu sei que é um vídeo polêmico, eu sei que é um assunto que às vezes é meio pesado, que é meio desagradável, porque faz a gente olhar para dentro e ver como que a gente está conduzindo esse comportamento deles, como que a gente está conduzindo essa postura. Mas se você ficou na dúvida, antes de tudo, faz o teste. Reduz ou corta por 30, 40 dias e vê se não muda o comportamento. Vê por você a diferença que esses ajustes simples fazem na prática no teu dia a dia, tá? E na dúvida, faz o teste, você vai ver que se não zerar, vai ajudar, tá bom? Uma boa semana e fiquem com Deus.